Bom, gente, vamos lá. Depois de muito tempo sem gravar nada, eu voltei aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre essa nova trajetória, essa nova jornada. Eu estava fazendo meus atendimentos em Viseu, morava em Viseu e agora a gente está com essa nova proposta, que é um novo espaço que a gente está abrindo aqui em Braga. Por que que eu resolvi sair de Viseu e vir para Braga? Viseu eu achei uma cidade incrível, linda, maravilhosa. Eu gostava muito de morar em Viseu. É um local tranquilo, calmo e assim, a gente se adaptou muito bem lá. E eu gostei de muitas conexões que eu fiz em Viseu. Foi muito importante para nossa evolução aqui nesse início, né? Nesse novo país. Mas a questão do crescimento do meu trabalho, eu estava sentindo eu estava me sentindo um pouco limitada, né? E surgiu uma proposta, né? Surgiram algumas propostas, na verdade, e eu analisei essas propostas e no resumo geral da história, eu resolvi que eu iria investir num novo local, vamos colocar assim, um novo estado, né? E nós estamos aqui agora em Braga. Foi um pouquinho conturbada essa nossa mudança. As coisas aqui estão bem assim, os preços, os valores de arrendamento estão bem altos, então a gente meio que teve que se organizar muito e foi um pouquinho conturbado isso aí, até a gente conseguir organizar tudo, mas graças a Deus deu tudo certo. No final sempre dá tudo certo, né? Só a gente colocar Deus na frente. E eu comecei a fazer atendimentos no espaço, que é esse espaço que eu tô aqui agora no momento. Organizei esse cantinho aqui, ó. Coloquei uma plaquinha, enfim, dá sempre pra gente fazer uma coisinha pra deixar o ambiente mais agradável. E fiquei por um tempo aqui nesse espaço e agora eu tô me mudando desse espaço, vou para um outro que eu vou mostrar pra vocês também. E as coisas têm acontecido. O que eu quero falar com vocês aqui a respeito de toda essa mudança, de todas essas transformações que estão acontecendo? Para mim foi muito difícil abrir mão daquele espaço maravilhoso que eu amava, que eu cansei de fazer conteúdo para vocês ali. E foi muito complicado para mim abrir mão, porque não é fácil, gente. Não é fácil conquistar, comprar, não é fácil. Então, quando a gente deixa algo para trás, aquela sensação de vazio, de que a gente está perdendo, de que a gente fracassou, ela às vezes é muito forte. E a gente fica, nossa, eu vou começar do zero, eu vou começar tudo de novo. Eu não tenho mais energia para isso. Só que na realidade, a gente nunca começa do zero. A gente começa com mais experiência, a gente começa com mais maturidade, a gente começa com novas conexões, a gente começa sabendo o que foi errado e sabendo que não pode repetir aqueles erros e sabendo o que a gente pode fazer que dá certo. Então, se você está nesse momento de que as coisas não estão fluindo do jeito que você gostaria e você fica naquela preocupação, nossa, mas eu vou deixar isso aqui tudo para trás, começar tudo de novo, o meu conselho para você é recomece. 1, 2, 3, 10 vezes. Se você for acompanhar pessoas de sucesso, pessoas hoje que têm muito resultado, essas pessoas não tiveram esse resultado logo na primeira vez que elas tentaram. Bom, gente, tive que retomar a gravação em outro local, porque lá na loja minha bateria acabou e eu não tive como recarregar. Então eu vim pra cá, tá um calor terrível. Estamos no mês de julho de 2025. E um calor insuportável. Aqui o verão começa, acho que é em junho, final de junho, início de julho, alguma coisa assim. E a gente tá no verão e tá um calor terrível. Mas recapitulando o que nós estávamos falando, eu no período que estava em Viseu, eu tinha um salão que eu arrumei com tanto carinho, com tanto amor. E a gente, querendo ou não, a gente se apega um pouco a essas coisas, porque a gente sabe o trabalho que deu, a gente sabe, olha, foi muito choro, foi muita oração, foram muitos dias ali pedindo a Deus para me dar direção, para que eu pudesse fazer tudo, desde a decoração até a forma como eu iria encontrar os clientes. Eu pedia que Deus me direcionasse para que eu pudesse fazer da forma correta, né, da forma que Ele queria que eu fizesse. Eu acho muito importante, pelo menos para mim, né, dentro daquilo que eu acredito, eu acho muito importante a gente colocar Deus à frente de todas as coisas. E ali para aquele momento, eu me considero uma pessoa muito abençoada. Eu consegui um salão com 2 andares e tava tudo tão bonitinho, tão arrumadinho. Eu consegui pessoas para parceria que eram, sabe, são pessoas incríveis.
inclusive eu sinto muita falta, sinto saudade desse convívio. Conheci clientes que se tornaram amigas maravilhosas. Eu tenho pessoas que eu falo, me comunico, né? A gente não tá sempre junto, mas por conta da distância. Eu tô aí mais ou menos a umas 2-3 horas de Viseu, mais ou menos isso. Então são pessoas que ficaram no meu coração e tudo isso conta e conta muito. E deixar tudo isso para trás, para poder recomeçar sem nada. Eu passei o meu salão, né, para uma outra pessoa, para uma outra profissional, e comecei sem nada, né, sem nada, absolutamente nada. Então, qual foi a minha estratégia? Porque isso é muito importante. A gente precisa ter estratégia para cada passo e para cada fase da nossa vida. A minha estratégia foi recomeçar na área de unhas, né? Foi recomeçar fazendo unhas. Por quê? Porque para mim seria muito mais tranquilo financeiramente. Eu amo essa parte do alisamento, da estrutura capilar, uma coisa que eu amo fazer. Só que para eu começar já diretamente com o alisamento, eu precisaria fazer um investimento e eu não tinha esse valor. Eu não passei o meu salão, né, pelo valor todo, então eu não tive, eu tô recebendo aos poucos o investimento que foi feito lá. Então, para eu fazer um novo investimento aqui, e assim, aqui quando a gente vai arrendar uma casa, quando a gente vai alugar uma casa, a gente tem que dar um bom dinheiro para poder entrar na casa. Então, pelo menos agora, nesse momento, é isso que nós estamos vivendo, né? Com a alta procura de imóveis aqui, a lei da oferta e da procura. Então, as pessoas pedem um absurdo para você conseguir entrar numa casa. Mostrei para vocês ali a minha mesa. É algo muito humilde, né? Algumas pessoas até falaram: você é louca, você é maluca, deixar o salão que você deixou para começar dessa forma. E eu não consigo enxergar loucura nisso, não consigo ver, porque, né, é um recomeço e é algo que eu amo fazer. Eu acho que quando nós amamos aquilo que nós fazemos, é válido. Eu acho que o importante é nós colocarmos o nosso coração, o nosso amor em tudo que a gente faz e fazer para o outro como se nós estivéssemos fazendo para nós. Fiquei um tempo ali naquele espaço que vocês viram hoje, né, que vocês viram agora, e eu tô me mudando dali para ir para um novo local que eu vou mostrar para vocês também. Foi uma bênção, né, de Deus, uma bênção do Senhor para minha vida. Estou com novas conexões, fazendo novas parcerias. Deus tem colocado na minha vida conexões estratégicas e eu sou imensamente grata por isso. E o recado, né, o resumo geral desse vídeo que eu quero deixar para vocês entrega tudo nas mãos dele. Eu não tô falando de religião, eu não tô falando de estar na igreja, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que existe, a gente sabe que existe uma força superior, né, que a gente não consegue entender totalmente e nem controlar. E no meu caso, eu acredito que essa força superior é Deus. E pra mim, funciona e funciona muito. Tudo aquilo que eu peço, que eu acredito, que eu falo: olha, vai na minha frente, me ajuda, me protege por onde eu for. E eu vejo que é isso que tem acontecido. Deus tem me protegido de situações, não só me coloca em situações que eu sei que a partir dali eu vou frutificar, eu vou prosperar, mas Ele também tem me protegido de situações. E sentir o cuidado de Deus é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. Então, toda essa mudança serviu até para eu me comprometer mais com Ele, né, com a relação que eu tenho com Ele. E eu falo para vocês, não existe coisa melhor. Os melhores resultados que nós podemos ter é quando nós confiamos e colocamos ali os nossos projetos diante dele. E Ele sempre nos dá a direção, nos diz o que fazer. Naqueles momentos que você fala assim: cara, não tem o que fazer, eu não sei o que fazer, já foi, já era. De repente aparece a solução e você fica assim: meu Deus, como que isso aconteceu? São coisas que a gente não consegue explicar, a gente só consegue sentir, é só vivendo para você perceber. Então, nessa nova fase, né, eu te convido para acompanhar aqui com a gente tudo que vai acontecer. Eu tava numa fase muito boa, eu já tinha conquistado algumas coisas e eu resolvi dar uma paradinha ali, voltar um pouco para fazer um novo caminho.
Então, se você tá nesse período de sem saber exatamente para onde você vai, o que que você vai fazer, nossa, mas para eu conquistar algo, eu preciso deixar isso aqui, eu sei o quanto é difícil, mas às vezes é só a gente se desfazendo de algumas coisas que a gente consegue liberar espaço para coisas novas chegarem. Isso é certo, isso é válido e eu falo para vocês, vale a pena. E não tenha medo das críticas, não tenha medo do que as pessoas vão falar ou vão pensar. Me perguntaram, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Eu trabalhava muito mais com a questão da parte do alisamento. E lá em Viseu eu já estava fazendo os meus cursos, né, os workshops, e parei com tudo para ficar só numa mesa cuidando de unhas. E as pessoas ficam sem entender. Quando a gente faz uma mudança brusca, assim, as pessoas ficam sem entender e algumas até a única forma que elas têm de reagir a isso é criticando. E uma coisa que eu falo para você, não se mova por críticas. Não se mova, porque só consegue entender a visão. A única pessoa que consegue entender a sua visão é você. Não adianta passar para o outro. O sonho é seu. E quando você tem um sonho, só você consegue estar numa situação visualizando ali o futuro, visualizando o que vai acontecer. E é isso que dá força pra gente. Então, força, não desista. E se precisar, se for necessário, recomece quantas vezes for preciso. A gente vai ter alguns conteúdos aí, eu vou passar para vocês aqui tudo que vai acontecer. Eu tô muito feliz, apesar daquela fase inicial de, meu Deus do céu, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que, sabe, é isso mesmo? Mas eu tenho visto antes de Deus, eu tenho visto as coisas acontecendo, então acredite, vale a pena. Se é por algo maior, né, vale a pena. A gente não pode ficar se agarrando àquilo que a gente já tem, com medo. Nossa, será que eu faço? Será que eu não faço? É colocar o pé e Deus dá o chão. Claro, não é de uma forma irresponsável, mas se você acredita, se tem um sonho, se Deus te permitiu sonhar isso, é porque pode acontecer. Então a gente tem que acreditar. A única pessoa que pode realizar os seus sonhos é você, não é ninguém. Ninguém vai sair de lugar nenhum para realizar os teus sonhos ou para te ajudar a fazer algo. E se você tá perdido, tá perdida e fala, eu não tenho ninguém para me ajudar nessa fase, eu não tenho ninguém para me aconselhar, então pede a Deus, que eu tenho certeza absoluta que Ele vai te ouvir. E se os seus, a sua família, os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta não puderem ou não quiserem, que é o pior, né? Às vezes, ou não quiserem te ajudar, se você é uma pessoa que você só ouve críticas, não tem nenhuma rede de apoio, eu te convido a fazer o que eu faço. Peça apoio ao maior de todos e ele vai te dar uma direção. Ele vai te mostrar. Gente, isso é muito real. Faz o teste. Não acredita em mim, mas faz um teste. Ele vai te mostrar qual é o melhor caminho, qual é a melhor direção. E depois você volta aqui e me conta qual foi o resultado, tá? Eu te desejo muito sucesso, muita luz. Que as portas possam se abrir na sua vida, que você conquiste tudo